Boa tarde. Bom, eu sou o professor Diego, né? Hoje a gente vai trabalhar com física na parte de princípio de Pascal, tá? Que é o próximo item do nosso programa. E assim como está sendo gravado, como vocês já sabem, né? Então a gente está gravando para depois disponibilizar no YouTube e assim que estiver disponível eu mando o link para vocês. Bom, vamos começar a discussão então. Eu quero perguntar a vocês se vocês têm dúvidas da lista do conteúdo da semana passada, né? Se vocês querem que eu discuta ou faça algum exercício dos últimos com vocês aqui, que aí antes de entrar no conteúdo novo a gente faz essa discussão, faz esse fechamento de conteúdo do que vocês precisarem. Então me fala aí, já que vocês não falaram nenhuma questão, me fala aí. Vocês acharam a lista difícil? Vocês acharam a lista fácil? Como é que foi? Vocês não conseguiram fazer ainda? Nope. Ok, então eu vou avançar no conteúdo, vou jogar minha tela aí para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida no conteúdo, interrompa a qualquer momento, tá? E aí, se vocês quiserem que eu faça alguma questão da última semana, vocês podem pedir no final também, tá? Vocês podem ir dando uma olhada aí na lista, relembrando aí o que vocês fizeram, o que vocês não fizeram, o que vocês tiveram dificuldade, e a gente pode retomar isso no final da aula, se for interessante para vocês. Bom, o que a gente vai falar hoje é o princípio de Pascal, né? O princípio de Pascal, ele é, né, um princípio que é o próximo item do nosso programa, que é o item 27. E o item 27 fala aplicar o princípio de Pascal para interpretar fenômenos em hidrostática, né? E aí a gente vai tentar usar essa ideia, né, esse conceito para entender novas relações hidrostáticas. Lembra que hidrostática ela está relacionada a fluidos, né? Ou seja, gases e líquidos. Só estou ligando as coisas aqui que eu tinha esquecido. Gases e líquidos, e a gente vai tentar trabalhar mais algumas dinâmicas, entender mais alguns processos dentro dos nossos fluidos, né? Bom, primeiro, quem que, né, é Pascal, né? Pascal, ele era um estudioso, né? Ele estudou várias coisas, né? Inclusive, ele estudou não só dentro da área da física, né? Então, ele buscou, ele conceituou, ele desenvolveu várias coisas. Tem uma frase dele que eu quis trazer para vocês, que é: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, nem tudo a gente consegue explicar, né? Nem tudo a gente consegue entender. E o Pascal, ele era um cara sábio, né? Um cara que discutia várias coisas, inclusive na área da filosofia e de outras áreas. Então, ele tem algumas frases aí, eu quis trazer essa para vocês entenderem que não é um cara simplesmente focado aqui numa área só, né? Que ele entende de algumas áreas e ele tenta abordar e conceituar aquilo da melhor forma que ele puder. Bom, o que é o teorema de Pascal, né? Ou, né, o programa de vocês trata como princípio de Pascal, tá? Então, o que é esse princípio de Pascal, né? Ele diz que a pressão aplicada em um ponto do fluido incompressível transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Então, essa daqui seria uma definição, tá? Não é uma tradução literal sobre o que ele fala, é mais um entendimento livre do que ele traz, do que ele conceitua. Eu procurei algumas referências e montei um texto que pudesse ficar um pouco mais na direção de vocês, mas não é o texto original dele, tá? Quando a gente
quando a gente tem aqui, né, o nosso teorema, né, e ele fala o seguinte: a pressão aplicada em um ponto do fluido transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Isso significa o quê? Se eu tenho um fluido, né, ou seja, eu tenho um líquido aqui, né, se eu aplico, né, alguma coisa, uma pressão em algum ponto desse fluido, né, então eu vou pegar aqui de outra cor, então eu estou aplicando uma pressão aqui nesse ponto do fluido. Ela transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido, tá? Então, a gente tem ali um fluido, né? E essa pressão que você aplicou num ponto, ela vai se distribuir igualmente para todos os pontos daquele fluido. É isso que o princípio fala. E a gente vai tentar entender como é que isso funciona e como é que isso se aplica em diversas situações, né? Aí a primeira situação, né, que é a situação que ele analisa, é o seguinte: quando a gente tem um copo de água, né, ou seja, um líquido, um fluido, né, pode ser um gás também, e a gente tem ali, e a gente quer analisar dois pontos específicos, né? Então a gente quer analisar esses dois pontos e a gente quer determinar, né, qual que seria a diferença de pressão ali entre esses pontos. Então, uma vez que a gente vai tentar mapear a diferença de pressão entre esses pontos, como é que a gente faria isso, né? Bom, a gente vai ter uma distância H entre eles, e eu não lembro... Não, a gente tratou, essa primeira parte a gente já tratou, que é dizendo que P2 menos P1 seria μ vezes G vezes H. Então, isso a gente trabalhou na última semana, né? Isso diz basicamente que a diferença entre pressão entre dois pontos que estão imersos em um mesmo líquido, ela só vai depender da distância de altura entre eles, né? Então, e aí, entre eles e a gravidade e também o coeficiente daquela, né, densidade, o μ daquela substância. Então, ela seria aí a nossa diferença de pressão, ela só depende, né, desses fatores, desses três valores ali dentro da nossa ideia. Bom, e aí o que a gente tem mais em cima disso aqui, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui que a diferença de pressão, né, P2 menos P1 é μ vezes G vezes H. Então, vocês podem lembrar, né, que eu quero calcular a pressão 2. Então, eu vou falar que ela é um P0, ou seja, pressão atmosférica, por exemplo, né, mais essa distância aqui. Esse daqui, que a gente quer calcular daqui até aqui, né, ele vai ser o P0 também, mais, né, essa distânciazinha aqui. Então, a gente pode dividir, né, essa distância maior aqui em dois pedaços, né? E a gente vai anular o P0 e esse pedaço e vai obter que a diferença dele só é relacionada ao H, tá? Então, não é uma preocupação minha trazer isso no detalhe aqui, tá? Porque isso é um conceito que a gente trabalhou na última semana e a gente conseguiu desenvolver um pouco ali no detalhe essas questões. Mas a gente lembrando, né, a gente tem essa diferença de pressão que pode ser calculada por μ vezes G vezes H. Tá? Então, a gente tem essa equação que nos simboliza aqui. Né? E aí eu vou transportar aqui o P1 para o outro lado, veja que o P2 fica P1 mais μGH. Só que o μGH, né, ele é basicamente uma diferença de pressão entre dois pontos, certo? Porque a gente está usando aqui o coeficiente da substância, a gravidade e a altura. Então, ele é basicamente uma diferença de pressão entre os pontos, né, dentro dessa substância. Então, a gente vai ter aqui uma nova nomenclatura para ele, que seria o nosso ΔP, ou seja, uma variação de temperatura, de pressão, perdão. Só que qual que é a questão aqui, né? Isso daqui, né, é um conceito que a gente já tinha trabalhado e tudo mais, né? Só que aí o que o Pascal, né, tá querendo dizer, tá querendo trazer aqui? Que a gente pode dizer, né, que a pressão em um ponto, né, pressão em um ponto que a gente escolheu, que seria aqui no nosso caso P2, ela pode ser calculada, né, por P1, né, ou seja, a pressão em um outro ponto que a gente queira, mais a diferença de pressão entre esse ponto e o outro. Né? Então, eu posso tomar um ponto como referência, né? E eu falar assim, não, eu tenho esse ponto como referência, eu sei a pressão dele. Então, para eu descobrir a minha pressão no novo ponto que a gente quer descobrir, é só de eu dizer que é a pressão naquele ponto que eu tomei como referência, mais a diferença de pressão entre os dois pontos, né? E a gente pode calcular essa diferença de pressão como μGH,
Então, o Teorema de Pascal ele traz essa informação aqui para a gente, tá? Ou princípio de Pascal, né? Se vocês preferirem. A gente tem um outro conceito que vem através desse, que é o de vasos comunicantes. Qual que é a ideia do vaso comunicante? A gente pode ter aqui, eu vou até desenhar um outro aqui também, né? Que a gente tem vasos aqui, ó. A gente supõe que aquilo ali são vasos, né? E a gente vai colocar água. Vocês vão perceber que a gente começou a colocar água aqui. Esse líquido ele vai se distribuindo, né? Eu estou colocando água aqui, ó, por exemplo. Tá? Então esse líquido ele vai se distribuindo aqui, olha, igualmente, né, ao longo da minha estrutura. Né? E na hora que eu começar a subir, né, esse nível aqui for para cima do nosso efeito, vocês vão perceber que vai acontecer um outro fenômeno, que é esse aqui, ó. Ele vai continuar se distribuindo igualmente, né? Por quê? Ele vai buscar uma pressão igual ali, distribuída dentro da estrutura dele, né? E para ele obter essa pressão igual, a gente entende, né, que aqui, por exemplo, seria um P0 igual para todos eles. Ó, tá vendo que todos eles estão na mesma linha? Isso significa que a gente tem uma mesma pressão ali, e essa pressão ela está sendo distribuída igualmente entre os nossos elementos. Então, quando você tem um vaso comunicante, ou seja, você tem um vaso que se comunica com outros vasos, né? Ou um vaso que tenha várias saídas, né? E por isso que ele é chamado de comunicante e tal. A gente tem ali, se a gente tem essa comunicação, né? Ou seja, essa comunicação aqui embaixo entre os vasos, né? Por isso que ele é chamado de comunicantes, porque eles têm uma via ali que permite que a água flua, né? Que o fluido flua entre eles. Então, se a gente tem essa circunstância, se a gente tem essa questão, eles vão sempre subir até um mesmo nível, né? Até um mesmo patamar de subida. Então, se eu ponho mais água, ele vai continuar se distribuindo igualmente, mas aí a gente vai ter, por exemplo, um novo nível equivalente. Então, ele vai subir um pouquinho mais e ele vai ficar nesse nível aqui, por exemplo. Mas perceba que ele continua reto, independente do formato ali que a gente tem dos tubos ou da estrutura que a gente está trabalhando, tá? E esse desenho aqui, ele mostra exatamente isso. Tá vendo que a gente tem um líquido, ele na posição horizontal, né? Independente se o nosso becker ali, né, está inclinado ou não. Então, a gente tem ele na posição horizontal completo aqui, ó. E a gente vai ter essa divisão proporcional, essa acomodação de líquido, né, ao longo desses dois, dessa estrutura como um todo ali. Então, a gente tem aqui uma inserção de líquido, independente se eu estou inserindo ele aqui ou aqui, né? Uma vez que eu insiro esse líquido, ele vai buscar esse equilíbrio entre as estruturas. E aí, uma coisa interessante que você pode pensar também eu vou encher até aqui, ó, eu vou enchendo aqui. Aí eu vou enchendo. Ó, ele vai manter a mesma linha, certo? Ó, manteve a mesma linha. Tá? Se eu vou enchendo mais, perceba que aqui ele vai ficar travado nessa linha, porque aqui do lado de cá ele vai começar a transbordar. Então eu vou colocar mais água e ele vai continuar transbordando, né? Neste segundo pote aqui. Então ele nunca vai conseguir subir acima desse nível. Por mais que eu tenha ali um espaço livre, né, dentro da minha estrutura, ele precisa manter o mesmo nível entre eles. Então se o outro não consegue uma condição que isso aconteça, né, que preencha mais espaço desse daqui que seria maior, não interessa, né? A gente vai ter aqui esse daqui sobrando espaço e esse daqui transbordando, né? Mas a gente não consegue ocupar esse espaço com esse vaso nessa posição, né? A gente vai subir até o nível reto e pronto. A partir dali, se a gente insere mais água, ele vai começar a transbordar nesse de cá e a gente vai continuar no mesmo nível infinitamente, né? A menos que você mude a posição do nosso vaso. Mudando a posição do nosso vaso, a gente tem uma nova situação. Mas mesmo assim, o líquido vai sempre se acomodar, né? Linearmente ali entre as estruturas. Pessoal, se vocês for tendo dúvidas, vocês interrompam aí a qualquer momento e fala aí o que aflige vocês. Bom, então, outra dúvida, outra questão. Eu acabei de falar para vocês que o líquido ele tem que ficar na mesma altura, né? Porém, né,
E se a gente tiver dois líquidos diferentes? Se a gente tiver dois líquidos diferentes, a situação muda um pouco, tá? Porque a gente vai ter que seguir a ideia de que, lembra que eu falei que ele fica todo equilibrado para manter uma pressão equivalente ali entre os elementos, certo? Então, se a gente tem líquidos diferentes, né, líquidos que não se misturam, né, imissíveis, são aqueles líquidos que não se misturam, tá? Então, se a gente tem líquidos imissíveis, paradinhos ali, ele também vai buscar a manutenção da mesma pressão nos pontos do nosso líquido. Porém, ele pode ser que um lado, né, ou um pedaço da minha estrutura tenha mais altura do que o outro lado da estrutura. Então, vamos ver como é que isso fica aqui, né? Então, vamos supor que a gente pega dois pontos que a gente escolheu e veja aqui, eles pertencem à mesma linha. Então, a gente vai ter aqui a mesma pressão, né? Então, a gente tem a mesma pressão sobre eles. Por mais que a gente tenha uma coluna maior aqui e uma coluna menor aqui do líquido. Mas eles são líquidos diferentes, né? Eles têm densidades diferentes, né? Então, a gente vai ter ali a mesma pressão nesses pontos porque eles estão na mesma linha horizontal, né? Então, eles vão buscar uma mesma pressão. Porém, a gente vai ter alturas de líquidos diferentes ali nos dois. Então, a gente vai ter no da esquerda uma altura HA e no da direita uma altura HB. Então, a gente tem o HA e o HB. Qual que seria a pressão aqui dentro do nosso ponto 1, né? O nosso primeiro ponto de escolha aqui. Então, a pressão no nosso primeiro ponto de escolha, ela vai ser P0 mais μAGH. Então, vamos lá. Quem é o P0? Então, ele vai ser a pressão que pode ser a ATM, mas é essa pressão aqui, ó, que está de início, né, nesse ponto aqui de início. Então, ela pode ser atmosférica ou pode ser uma pressão dada pelo exercício, não tem problema nenhum. Mas ela vai ser uma pressão externa ali ao becker que a gente está usando, né, a estrutura de vidro que a gente está usando aqui. Então, ele vai ser o P0 mais o μAGH. Então, o G é a gravidade, né? Aí o μ vai ser, né, a densidade específica deste primeiro elemento amarelo. Então, eu vou chamar ela de μA. Então, este elemento aqui, né, este fluido aqui, eu vou chamar ele de A. E este fluido verde aqui eu vou chamar de B. Então, o coeficiente, né, ou seja, a densidade, coeficiente é ruim, né? A densidade, né, desse material é μA. Então, a densidade específica desse material vai ser μA. E aí a gente tem o HA, que seria essa altura, né? Lembra que a gente tem uma distância aqui. Mas, gente, se meu áudio estiver ruim, vocês me avisam. Porque eu estou ouvindo um chiadinho e eu não sei se o áudio está bom para vocês. Mas se estiver ruim, vocês me falam, tá? Então, olha só, a gente tem o A, né? E a gente vai ter essa estrutura aqui do P0 mais o μA GHA. Então, HA aqui é a altura, né? Ou seja, a diferença do líquido, né, entre o atmosférico ou o externo à nossa estrutura, né, e o ponto que a gente está analisando. Bom, e no MB, a gente vai ter outra situação, mas bem similar, né? A gente tem aqui o P0, que também é a pressão que está aqui do lado de fora, que a gente pode entender como pressão atmosférica se tiver na atmosfera, né? E a gente vai ter μB, GHB. Então, a gente tem μ, né, a densidade específica do nosso segundo material, que é o material verde, vezes a gravidade, vezes essa altura HB. Só que eu disse para vocês logo de início que a pressão 1 é igual à pressão 2, né? Eles estão numa mesma linha, né? Então, eles estão ali numa mesma pressão, né, em relação aos pontos. É a mesma coisa que a gente analisou nos outros líquidos que podiam se misturar, né? Então, a gente vai ter aqui um mesmo nível de pressão. Se a gente tem que P1 é igual a P2, a gente pode pegar as equações que a gente acabou de montar e igualá-las, né? Então, a gente tem de um lado que o P1 ele vale P0 mais μAGH. E do outro lado, a gente tem que o P2 vale P0 mais μBGHB. Perceba que o P0, né, ele é a pressão atmosférica, então ele está no lado externo, tanto de um quanto de outro. Se eles não estiverem na atmosfera, né, mas mesmo assim eles vão estar em um espaço, né? E aquele espaço ele vai ter uma pressão daquele espaço, daquela condição, que vai ser igual para os dois, né? Externamente,
vai ser igual para os dois. Então, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, cortar esse P0, né? Então, a gente vai sobrar aqui para a gente apenas as relações entre o MiA-GHA e o MiB-GHB. Então, a gente teria isso aqui. Só que a gravidade é a mesma também para as duas estruturas. Então, vai me sobrar o quê? MiA sobre MiB é igual a HB sobre HA. Então, o que eu fiz aqui? Joguei o MiB para cá, dividindo, e eu joguei esse HA para cá, dividindo. Então, a gente ficou com MiA sobre MiB é igual a HB sobre HA. Eu preciso, né, ter nesta forma, nesta ideia? Não, você pode montar assim, ó, MiA-HA mesmo é igual a MiB-HB, tá? Isso aqui é a mesma coisa, né, que a gente estava aqui antes, e você pode deixar dessa forma que não tem problema nenhum. Eu sou difícil de guardar fórmula, eu não acho interessante guardar essa fórmula, você não precisa não guardar essa fórmula não, tá? Essa é uma fórmula completamente dispensável, né? Porque a ideia é que você consiga entender que a pressão entre esses pontos ela é igual e a partir daí você consiga trabalhar com o equacionamento. Então, você falar que uma pressão é igual a outra, e o que eu tenho de um lado? Eu tenho P0 mais MiGHA. Do outro lado, o que eu tenho? P0 mais MiB-GHB. Então, eu monto essas equações, eu coloco os valores que eu estiver à disposição, né? E eu calculo sobre isso. Bom, e aí, né, a gente viu algumas aplicações, né, e agora a gente tem a aplicação de prensa hidráulica. Então, como é que funciona essa prensa hidráulica? A prensa hidráulica, você pode pensar numa oficina, né? E na oficina a gente tem aquelas estruturas, né, que você puxa, assim, você pode até puxar várias vezes, tá? Mas você puxa a estrutura, você faz, normalmente é com líquido, né? Algum óleo, né, ou algum fluido, assim, parecido. E você vai fazendo uma força naquele óleo e essa força vai fazendo o carro subir, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas assim, é meio até esquisito, né? Você falar assim, pô, como é que um cara normal, né, com força média, talvez um pouco mais forte, né, do que uma pessoa média, mas ele consegue fazer força para levantar um carro inteiro, que é muito pesado, né? Que tem um peso muito grande. A gente não consegue entrar debaixo de um carro e levantar um carro, né? Até consegue, né? Tem algumas histórias assim, mas em condições normais a gente não consegue levantar um carro nas costas, né? E como é que a gente tem essa prensa hidráulica, né? Essa estrutura dentro de uma mecânica, por exemplo, de automóveis, e a pessoa consegue levantar com média facilidade ali um carro, né, dentro dessa estrutura de prensa hidráulica. Então, como é que funciona a prensa hidráulica? A gente tem de um lado e de outro, né, a estrutura, a base para aquela força, né, para aquela aplicação de força. Então, olha só, a base do carro tem que caber um carro, né? Então, ela é uma base maior, grandona e tudo. E do outro lado, onde a gente faz a força para o óleo, né, a gente vai ter ali uma coisa pequenininha. A gente vai ter um lugar menor ali que vai estar o líquido, né? Vai estar o início do líquido que a gente vai fazer. E ele vai fazer aquela força para baixo. Então, o que ele vai fazer aqui é aplicar uma força, né, naquele ponto ali. Então, deixa eu desenhar a força aqui. Então, ele vai aplicar aquela força aqui naquele ponto, né? E essa força, né? Veja que a gente está aplicando uma força sobre uma área, né? Então, aqui, olha, eu tenho uma área, né, de aplicação. Eu estou desenhando a vertical, então isso aqui não vai funcionar, né? A gente pode até melhorar isso aqui. Então, você, por exemplo, você está olhando de cima, né? De cima você tem isso aqui, ó. E aí você tem a área A1 e a força você está aplicando sobre ela, tá? Então, o A1, ele na verdade é olhado de cima, tá? Então, você olhando de cima, a gente tem aquela área. É a área da estrutura olhando de cima. Então, vai ser uma caixinha ali, né? Ou redonda, pode ser também. Normalmente, eu acho que é redonda mesmo. Então, a gente vai ter ali um círculo, né? E esse círculo é onde a gente vai aplicar força. Normalmente, tem uma alavanca junto. Mas essa alavanca, ela atua em cima de uma estrutura circular, né? Que o líquido fica embaixo. Então, você faz essa alavanca e você empurra o líquido, tá?
E aí, quando você empurra o líquido, né, sobre aquela área, o que você está fazendo? Você está fazendo uma pressão, né? Você está fazendo uma pressão sobre aquele líquido. Quando você faz essa pressão sobre o líquido, essa pressão, lembra do princípio de Pascal, ele fala o quê? Que a pressão aplicada num ponto ela é distribuída igualmente entre os pontos daquele líquido, né? Se a gente tem um líquido aqui em equilíbrio e eu apliquei uma pressão, essa pressão é distribuída ao longo desse líquido, ela passa por esse líquido, né? E ela vai embora. Então, se eu estou aplicando uma pressão de um lado, essa pressão ela tem que ir parar do outro lado, certo? Então, ele vai ser transportado até o outro lado e a gente vai ter uma força F2, né? Então, esse F1 que a gente está aplicando, ele vai se transformar numa nova força. Então, você pode entender que essa sua força aqui, né? Ela está sendo transportada ali pelo líquido, mas não de uma forma tão direta, né? A força, sim, só que a gente entende que o que está acontecendo nesse processo é que a pressão está sendo transportada, né? O princípio de Pascal ele fala isso, que a pressão é transportada. Então, uma vez que eu aplico uma força desse lado, essa pressão é transportada, essa pressão empurra o carro. E aí a gente vai tentar quantificar, né, quanto que seria essa força, né, com relação a essa pressão que você aplicou. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente monta isso? Vamos entender que a pressão é transferida, né, de um lado para o outro. Só que lembra que a pressão, né, a primeira fórmula que a gente viu de pressão, ela é força sobre área. Então, eu estou aplicando uma força em cima de uma área. Tá? Uma vez que eu estou aplicando uma força em cima de uma área, eu tenho ali a nossa pressão. Então, a pressão 1 ela vai ser a nossa força 1 dividido pela área 1. Tá? Eu também posso dizer que a minha pressão 2, ou seja, a pressão que está fazendo o carro subir, ela é F2 sobre A2, né? Que ela seria a nossa força de aplicação ali sobre o carro, né? Embaixo do carro, dividido pela área onde está o carro, ou seja, não é a área do carro, não, é a área da base desse carro, né? Que é aquela estrutura que vai fazer o carro subir, que vai ser F2 sobre A2. Só que eu não acabei de falar que quando você aplica uma pressão, essa mesma pressão ela é transferida ao longo do líquido. Então, se a gente não está fazendo nenhuma outra força, nenhuma outra forma de pressão, a gente tem que entender, né? A gente tem que pontuar, né? Que o P1 ele vai ser igual ao P2, ou seja, a pressão que eu coloquei de um lado do nosso pistão, ela vai ser transposta, ela vai ser distribuída ao longo do líquido, né? E ela vai ser igual à pressão que está atuando no nosso carro. Mas por que então que isso é relevante, né? Quando a gente iguala essas duas coisas, a gente pode igualar as relações. Então a gente pode igualar que F1 sobre A1 ele é igual a F2 sobre A2. Se você quiser melhorar, você pode pôr F1 sobre F2 é igual a 1 sobre A2, mas não há nenhuma necessidade direta disso. A gente tem que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Então, eu vou fazer um exemplinho aqui com vocês, tá? Por exemplo, suponha que a gente já está aplicando uma força de 10 newtons. É o que a pessoa consegue aplicar ali, né? Sem fazer muita força e tudo mais. Vamos ver quanto de força, né? Se a gente tiver aqui um A1 de 10 metros quadrados, né? Só que a gente vai ter um A2 de 100, né? Porque a gente vai aumentar, né? Então a gente vai ter ali uma força, né? Uma aplicação aqui no A1 e o A2 a gente entende que é uma área maior, né? Porque é por conta do carro e tudo, né? Então tem que ter uma estrutura robusta ali. Então o A2 ele vai ser maior, ele vai ser 10 vezes maior, então ele vai ser 100, tá? E aí aqui é o nosso F2. Vamos tentar descobrir qual é a força que está aplicando ali para subir esse carro. Então olha só, 10 sobre 10 me dá 1. Esse 100 eu vou passar multiplicando. Então, o F2 ele é igual a 100. Então, olha só. Perceba que eu apliquei uma força de 10 newtons, mas essa força, né, mas a força que está fazendo o carro subir, ela vale 100 newtons. Ou seja, com uma força pequena, né, eu consigo produzir uma força maior, né, capaz de levantar o veículo. Então, essa é a ideia de uma prensa hidráulica, né? Você tem uma área menor aqui e uma área grande do outro lado para sustentar o carro, né? E com essa diferença de área, você consegue aplicar uma força menor de um lado e obter uma força maior do outro, né? Pelo princípio de Pascal, porque o Pascal fala que a pressão ela vai ser transposta ao longo do líquido.
Então, funciona porque tem um líquido ali dentro, a pressão ela é transposta de um lado para o outro, né? E igual ali, né? Então, eu apliquei cá, a mesma pressão é embutida para lá. E essa propriedade faz com que meu carro suba com facilidade. Então, essa é a discussão de hoje. E aí eu preciso saber com vocês, né? Teve alguns que chegaram depois, então vamos lá. Eu queria discutir com vocês exercícios da semana passada. Queria saber quais foram as dúvidas que vocês tiveram. Se vocês querem que eu faça algum deles aqui com vocês. Se o conteúdo está tranquilo, se não está, né? Etc. E dúvidas de hoje também, vocês podem falar, né? O que vocês quiserem. Tempo de vocês. Estamos aqui para vocês. Estão sem dúvidas, jovens? Então, ou vocês não estão entendendo nada, ou está fácil demais. Tem uma das duas opções. Eu achei bem tranquilo essa parte. Então é a segunda opção, tá fácil demais. Então é bom. Isso é bom, positivo. E você conseguiu fazer a lista? Deu certo? Não? Algumas eu fui bem, outras eu já não fui tão boa, não. Só não lembro mais qual. Porque eu faço em uma folha e aí depois eu acabo jogando fora. Aí eu não lembro direito mais. Entendi. Mas você tentou fazer, né? E aí, assim, na próxima, então, tenta marcar para mim, tipo assim, se você teve dificuldade em alguma questão e quer que eu faça ela aqui, marca o que você quer trazer, né? Que aí eu faço aqui com vocês. Não tem problema nenhum eu fazer com vocês ao vivo, né? Eu monto o gabarito, né, para vocês olharem, para vocês tirarem as dúvidas pontuais, né? Mas se alguma coisa assim, pô, isso daqui não tá funcionando para mim, eu faço aqui para vocês de novo. Mas esse conteúdo não é difícil mesmo não, tá? Não é para vocês se desesperarem nem nada, não. É só que a física vocês precisam ir fazendo exercícios para vocês fixarem, para vocês entenderem como é que ela está funcionando e tudo mais, que senão, às vezes você acha que está sabendo tudo, que está tudo bem, que está tudo certo, só que na hora que vai fazer o exercício vem umas dúvidas bobas, às vezes, né? Uma conversão de unidade que às vezes é um pouquinho mais complicada, que pode te travar, e esse tipo de coisa tem que estar afiado, né? Porque a gente não sabe o que pode vir. Bom, pessoal, já que vocês estão sem dúvidas, então eu vou encerrar por aqui, né? Se alguém tiver mais alguma coisa, pode perguntar. Mas, assim, agradeço demais a participação de vocês e companhia. Eu vou montar a lista nova ainda, tá? Que eu ainda não consegui montar. Mas aí até amanhã eu disponibilizo ela para vocês desse conteúdo de Pascal e mando para vocês lá no grupo, tá bom?